Tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Eu quero te pedir um favor. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário. Escreva no comentário que mapa que você quer que eu grave. Todo domingo eu dou uma lida, anoto e a gente faz a gravação dos vídeos mais pedidos, tá bom? E hoje eu vou gravar um vídeo também super solicitado, do Ciro Gomes, candidato à presidência do Brasil agora em 2022. O Ciro, nascido em 6 de novembro de 1957, às 9 horas da manhã, em Pindamonhangaba. No primeiro mapa que eu fiz dele no ano passado ou no ano retrasado, eu acho que eu não tinha um horário. Eu encontrei na internet, espero que esteja certo, tá? Mas o Ciro, ele é um político, advogado, professor universitário, deputado estadual, ele foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador de Ceará, ministro da Fazenda e atualmente candidato à presidência da República. Desde 2017 ele é casado com a Gisele Bezerra. Vamos dar uma analisada no mapa do Ciro? O Ciro, então, nascido em 6 de novembro de 57, se eu fizer a numerologia, o resultado dele dá 21. 21 no tarô ou na numerologia cabalística é o mundo, que é a melhor carta do tarô. Um ótimo número para o nosso candidato aqui. O Ciro, portanto, nascido em 6 de novembro, que signo ele é? Escorpião. Ele tem, então, Sol em Escorpião, o ascendente em Capricórnio. Quem tem ascendente em Capricórnio ou signo de Capricórnio, geralmente esses signos tendem a ser funcionários públicos, trabalhar com governos de modo direto ou indireto ou as tentativas de candidatura na área da política. O dele aqui é muito claro, né? A ideia dele ser um político, trabalhar com política, é bem notório no mapa dele. O Ciro tem a Lua em Touro, ele tem um Mercúrio em Escorpião. O Mercúrio em Escorpião dá a língua afiada, aquela resposta que ele sempre dá. Uma Vênus em Capricórnio, ele ama e ama com muita paixão. Se eu não me engano, ele teve 3, 4 casamentos. Ele tem uma Vênus em Capricórnio, vamos ver se ele para agora com a atual mulher, então. O Marte em Libra e um Júpiter em Libra dá... O Libra, o que é o Marte em Libra? O advogado. O Júpiter em Libra é um bom patrimônio. Ele é, aí junto aos seus, ele é um homem elegante, ele traz uma elegância aqui. Um Saturno em Sagitário denota os estudos internacionais, né? Saturno em Sagitário, se eu não me engano, ele estudou ou em Harvard ou em Stanford, não tenho certeza, mas eu sei que ele estudou fora também. Um Urano em Leão, nasceu para brilhar. Netuno em Escorpião. Netuno é a água, Netuno é o mar. Escorpião, em mau aspecto que tem aqui, é a bebida. Ou ele teria que tomar muito cuidado com viagens ou passeios em alto mar, alguma coisa assim. Ele poderia sofrer algum tipo de acidente. Uma Lilith em Peixes, ele muito entusiasmado. E você sabe o que eu estou pensando aqui? Em 92, se eu não me engano, a Cissa Selen, que foi a minha madrinha, vamos dizer assim, ela que me levou ao conhecimento dos anjos, se eu não me engano, eu também estava presente nesse dia na Hebe Camargo, e a Cissa falou da promessa do Ciro Gomes, gente, isso em 92, para vocês terem uma ideia de quanto tempo ele está na vida pública, né? E ela adorava ele, né? Ela gostava muito do Ciro. E o Ciro, o mapa do Ciro é lindo, ele tem um aspecto angelical, ele tem uma elegância, ele tem a questão da diplomacia, a questão do direito muito forte. Ele é um homem que passou praticamente sem aquela coisa como é que fala? Da política feia, né, filho? Meu filho tá me gravando. Aquela pessoa que... a gente não sabe, não teve conhecimento de algo que ele lesou pessoas ou ele roubou. O mapa dele é muito íntegro, tá? E hoje ele tem aí uma composição financeira bem interessante, talvez proveniente também, alguma coisa na casa 4, ou de fundos imobiliários ou de patrimônio imobiliário. Mas assim, eu gosto dele, ele é um querido, eu acho que ele é uma opção bem interessante aqui como presidente, tá? Agora, ele tem um nodo num aspecto em Sagitário que torna ele muito brigão. Eu fico muito triste quando eu assisto o Ciro em alguma entrevista, em algum recorte de entrevista, e ele xinga as pessoas, ele xinga de ladrão, e xinga não sei o que lá, e xinga de mau caráter.
Se ele parasse de fazer isso, se ele tentasse fazer melhores composições, ele estaria em bom aspecto. Por quê? O Ciro, em 2022, ele está com 1.036 pontos. Se eu não me engano, no mapa que eu fiz do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro estava com 2.800 e pouco, o Lula, eu não me lembro se era 800 ou 1.000, acho que 800 e pouco, também não me lembro. Peço até desculpas porque eu deveria ter visto isso com mais calma, mas acabou não dando tempo. E o Ciro, ele tem 1.036 pontos. Ele teria até mais pontos que o Lula, se a gente for fazer uma comparação, e está um pouco abaixo do Bolsonaro. O problema do Ciro, ele está com menos 759 pontos. Ele poderia ter 800 pontos a mais se não fosse essa intransigência do Ciro em ofender os candidatos. Eu acho que não é legal. Eu, particularmente, não gosto de ofensas, né? Eu tenho uma Vênus em Libra, essa coisa de ficar ofendendo, xingando, ou com palavrão, ou dizendo que é ladrão, que eu, particularmente, não gosto. Então, ele ofende, ele atira tanto contra o Bolsonaro e atira tanto contra o Lula. E eu acho que quem tem dúvida, eu acho que fica com mais dúvida ainda. O certo seria ele mesmo se autopromover, ele é muito bom. Se ele falasse toda a composição que ele tem educacional aqui, eu tenho certeza que as pessoas iriam se encantar, as pessoas que estão com dúvida, tá? Então, ele tem aqui o número 21 no mapa natal e na Revolução o Ciro tem o número 14. Ele tem em desabono dele 759 pontos, mas por que ele tem esse desabono? Ele tem muita coisa em Escorpião, que é dar tiro para todo lado. Ele já tem o Sol em Escorpião, aí ele tem o Mercúrio em Escorpião, que é a língua afiada, ele tem a Vênus em Escorpião, a língua afiada, então é tudo muito afiado, né? Ele não precisaria usar palavras de baixo calão para se fazer entender, minha opinião, e ele está perdendo ponto. O Ciro, na numerologia, como eu disse, 6 de novembro de 2022, a gente tem um resultado 14, que é bom, ele precisaria ter mais calma, mais bom senso. 14 é a temperança, ele tem que ter o tempero. Por exemplo, ele vai ser processado, o Quiron dele fala de processos, a esposa dele um pouquinho chateada, que aparece também, ele com alterações de humor. Eu não sei se o Ciro ele usa bebida, alguma coisa assim, mas dá uma alteração de humor aqui com muita relevância, isso me preocupa um pouquinho. Então, ó, o mapa fala que independente das campanhas políticas que ele está fazendo, ele está acumulando em patrimônio imobiliário. Ele começa com esse trânsito voltado para imóveis e fecha isso em 2022. Ele está com Plutão em quadratura Marte, que é um trânsito que chama espírito selvagem. Então, ou seja, ele muito nervoso, ele muito agressivo. Inclusive, na casa da saúde, a gente pode até ter um problema de coração. O Ciro pode ser internado com algum problema cardiovascular, com o Júpiter em mau aspecto na casa 3. Isso porque ele é muito expansivo, né? Muito expansivo no sentido de ficar brigando. O mapa acha que ele tem que se precaver e se manter. O mapa fala que ele está com pontos de vista em conflito, ele brigando também até janeiro de 2023, e o que ele está fazendo é administrando o patrimônio dele, o que ele faz de melhor. Mas eu acho o Ciro aqui pelo mapa, ele está raso na oferta das propostas dele. Então, eu volto a falar, ele está perdendo muito tempo atacando o Bolsonaro, atacando o Lula, e as propostas dele de como ele poderia melhorar o Brasil, isso ele não está fazendo. O Ciro poderia fazer. Gente, um homem que estudou no exterior, um homem que é um professor universitário, um advogado, deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador, ministro da Fazenda. Por que ele não fala isso? Ele, como ministro da Fazenda, ele poderia expor alguma coisa nesse sentido de como é que a gente pode baixar um pouco essa inflação, esses 2 dígitos que insistem em continuar. Como é que a gente pode fazer? A gente está indo, temos que tomar muito cuidado, a gente está indo para a linha de pobreza, as pessoas estão com uma deficiência alimentar, as pessoas estão inseguras. Agora apareceu uma entrevista falando isso na semana passada, desde semana passada, a gente está começando a ter essa problemática da alimentação para alimentar os brasileiros. Por que ele não cuida de falar isso? Eu, particularmente, gosto do Ciro, mas do jeito que está, vai ficar difícil. Ele perdendo 800 pontos aqui e o Bolsonaro com 2.800 e pouco. Mesmo o Lula baixou um pouquinho mais ainda. Então a gente precisa entender, eu acho que ele está perdendo um tempo valioso, ele está muito estressado, ele tem um grau de bipolaridade, não acho que ele é bipolar, mas essa alteração de humor
pode prejudicá-lo. Eu, particularmente, gosto muito dele. Que nem eu comentei, né? Desde 92, no programa da Hebe, a gente foi falar do Ciro. Fomos falar que ele teria um grande talento e seria um homem predestinado para a política e ele não está conseguindo engatar. Ele teria que mudar os hábitos, pelo menos os hábitos, né, em relação à comunicação, que estão se desgastando. Na minha opinião, não é ofendendo que a gente consegue ter relevância, e sim mostrando o trabalho, porque você é ótimo, o teu currículo é maravilhoso, tá bom? Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão por um dia de luz.